Não tem papel, mas o que importa é o conteúdo. Amém. Desculpe esfarrapada. Então vamos orar. Obrigado, Deus, pela vida do professor Bruno. Tem sido uma bênção aqui no nosso meio. Sua capacidade, seu conhecimento tem ajudado a gente a edificar uma igreja mais bíblica, mais teológica. E louvamos pela vida dele, pela vida de sua esposa Kelly. Continua abençoando, Senhor, eles, casamento, ministério dele e também a sua vocação. Ele seja um instrumento do Senhor hoje e à noite aqui para abençoar a nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos, graça e paz. Amém. Queria que vocês abrissem o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, 1. Eu pretendo ser breve para que haja um tempo interessante de perguntas e tal, ainda sobre a palestra do pastor Simar, né? E depois sobre o que eu vou falar aqui. 1 Coríntios 12, 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tá? Então essa é a vontade de Deus para o seu povo. Deus não quer que nós sejamos desconhecedores dos dons, né? E o que eu me proponho a falar hoje, o tema é os dons não cessaram, e é parte de um capítulo de um livro meu que será lançado aí no final do ano, no começo do próximo ano. Está na gráfica já, não sei quando é que vai chegar, deve chegar em meados do Natal, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá? Então, esse assunto muito me interessou quando eu fui para o seminário em 2005 e eu soube que alguns irmãos acreditavam, né, que alguns dons haviam cessado, alguns dons do Espírito Santo. E esses dons são chamados geralmente de dons de poder ou dons apostólicos, tá? Então eu descobri um mundo cessacionista. Por favor, não confundir com sensacionalista. Sensacionalista é da Atena, Samuca Duarte, esse povo assim, sabe? Cessacionista, porque esses irmãos acreditam que alguns dos dons do Espírito Santo cessaram quando o último apóstolo, o apóstolo João, morreu. E quando a Bíblia, o Novo Testamento terminou de ser escrito, tá? E os dons de poder relacionados são línguas, consequentemente profecia e, línguas, profecia, consequentemente interpretação, dons de curar, dons de operação de milagres, basicamente esse, né? E alguns acham também que palavra do conhecimento e palavra de sabedoria. Basicamente, quase todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, na primeira lista dos dons, tá? Então, a maioria dos cessacionistas acredita em milagre, tá? Não é verdade dizer que eles não acreditam em milagres e em curas, tá bom? Então eles acreditam que Deus pode curar e fazer milagres ainda hoje, mas não como resultado de um dom que Deus teria dado para algum crente, mas como resposta à oração, tá bom? Então existem basicamente hoje 3 linhas de interpretação em relação aos dons do Espírito. Os cessacionistas, que é quem eu vou tentar refutá-los aqui, os intermediários, eu estou chamando eles assim porque não achei nenhuma literatura que trate desse grupo, mas eu conheço algumas pessoas assim. São teólogos que pensam que os dons são dados à igreja apenas quando há necessidade. Então eles acham que às vezes os dons não são necessários. Por exemplo, na Europa atual, onde é profundamente alfabetizada e letrada, os irmãos que eu estou chamando de intermediários acreditam que não é necessário mais dons de curar, dons de profecia, não, porque eles já têm muito acesso, os europeus, por exemplo, ao Evangelho. Por meio da palavra escrita,
escrita, pregada, ensinada de várias maneiras, da literatura, mas talvez em tribos indígenas, né, que tem línguas ágrafas, línguas sem nada escrito, esses dons seriam necessários, tá bom? E a terceira posição é dos continuistas. Obrigado. Os continuistas ou contemporistas são pessoas como nós, que acreditamos que os dons continuam até Jesus voltar, tá bom? Então eu fiz uma lista dos principais argumentos que os cessacionistas utilizam, e esses argumentos são defendidos por um ou outro cessacionista. Alguns argumentos são defendidos por um ou outro cessacionista, tá? Mas alguns são comuns à maioria, tá bom? Então eu não pretendo ser exaustivo, até porque a gente não tem muito tempo, né? E vocês vão poder, aqueles que desejarem se aprofundar no assunto, ver o livro que está para chegar, tá? Então são 15 argumentos que eu consegui elaborar que os cessacionistas usam, tá bom? Primeiro argumento: os dons de poder, esses que eu acabei de mencionar, só eram necessários durante o período de fundação da igreja, porque serviam para confirmar a pregação apostólica. Então esse é o argumento, por exemplo, do Dr. Heber Campos. A garotada conhece aí mais o Heber Campos Júnior, né? No YouTube, da Consciência Cristã. Ele fala muito bem, se expressa muito bem, mas o pai dele é muito melhor teólogo que ele. Inclusive tem uma vasta literatura, tá? São livros que, como ele mesmo diz, Dr. Heber, ficam em pé, né, sobre teologia sistemática, de tão espessos que são, tá? Então o Dr. Heber, por exemplo, é um dos que diz isso, né? Que línguas, profecia era só para a fundação da igreja. O erro, irmão, está justamente porque o Novo Testamento não diz isso, não diz que esses dons são para a confirmação da pregação apostólica. Os dons são para a edificação da igreja. Então é uma argumentação teológica muito bonitinha para quem não conhece a Bíblia. Para quem conhece o texto bíblico é fácil de refutar. 1 Coríntios 14, do 26 até o 41, que é o final do capítulo, Paulo fala sobre basicamente o propósito dos dons. O que fazer, pois, quando vos reunir, irmãos? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem profecia. Contudo, tudo seja feito para edificação do povo. Então, no culto, os dons devem ser manifestados, tá? E ele não está falando aquilo para apenas a fundação da igreja. Aquela igreja já tinha sido fundada há muito mais de 1 ano e meio, que foi o tempo que ele passou em Corinto, tá? Então, o propósito dos dons não foi o início do cristianismo, mas é a edificação da igreja. Aí eu pergunto: a igreja hoje precisa ser edificada ainda, sim ou não? Então os dons continuam sendo necessários. Outra coisa: não há nenhuma passagem bíblica que diga que o propósito dos dons era a expansão do evangelho. Não. Os dons são para ser usados pela igreja, dentro da igreja. Quase todos os dons. Apenas um dom que eu me lembre que tem relação com fora da igreja, fora do culto, que é o dom de evangelista. Os outros não, é para edificação mútua ou individual, no caso das línguas. Segundo argumento, cessacionismo: apenas os apóstolos de Jesus Cristo podiam operar com os dons de poder. E uma vez que não é mais possível encontrar um verdadeiro apóstolo, também não é mais possível que estes dons estejam em atuação na igreja. Então eles dizem que somente os apóstolos têm esses dons de poder. Uma breve lida no livro de Atos vai conseguir refutar essa argumentação. Vamos lá. Paulo se converte em Atos capítulo 9. Confere. Um homem chamado Ananias, que não era o marido de Safira, aquele já estava sepultado no capítulo 5. Um homem chamado Ananias estava orando enquanto Paulo estava em Damasco, cego, há 3 dias, orando também e jejuando. Deus falou para ele: Ananias,
vai na rua chamada direita, na casa de Tício Justo, se não me falha a memória. Lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando agora e ele viu um homem chamado Ananias, ou seja, ele te viu entrar lá, impor as mãos sobre ele e ser cheio do Espírito. Ananias teve uma revelação da parte de Deus, resistiu porque ele estava com medo de morrer, mas ele foi lá. Deus criou aí o GPS com precisão imediata, né? Não é como o Waze, né? Precisão de 30 metros. Vai lá na rua chamada direita, na casa de fulano, Tício Justo. Paulo está lá, Saulo está lá, está fazendo isso agora, e ele está te vendo entrar lá. Ananias era apóstolo? Não. E Ananias teve revelação da parte de Deus. E foi lá e orou por Paulo, e o que aconteceu com ele? Ficou curado. Ananias não era apóstolo. Mais à frente, no capítulo 11 de Atos, na igreja de Antioquia da Pisídia, naquela região havia 11 cidades com o nome de Antioquia. Era tipo nome próprio em Portugal. É porque depois que Alexandre o Grande morreu, um dos 4 sucessores chamava-se Antíoco, né? Antíoco Epifânio. E algumas cidades da área dele foram chamadas de Antioquia. Depois o pastor Alcimar explica melhor para vocês aí, tá? Na história dele. Em Atos capítulo 11, na igreja de Antioquia, chega um profeta chamado Ágabo. Ele prediz que nos dias de Cláudio vai ter uma grande fome. O que é que a igreja faz? Junta uma grana e manda Barnabé e Saulo levar esse dinheiro e mantimentos para a igreja lá. Ele profetizou. Ágabo era apóstolo? Não. Voltando um pouco, Atos capítulo 8. Estevão não era apóstolo, Estevão era diácono. Diácono de ofício, né? E tinha o dom de evangelista. Ele pregou, expulsou demônio em Samaria, Atos capítulo 8. Depois ele foi trasladado, ele pregou para o eunuco etíope, ele evangelizou, ele expulsou demônios, porque alguns também dizem que não existe mais possessão hoje em dia. Aí eu pergunto, Estevão era apóstolo? Estevão não. Filipe, tá? Filipe. Estevão foi apedrejado no capítulo 7. Filipe era apóstolo? Não, não era, tá? Então o Novo Testamento está cheio de histórias de pessoas que não eram apóstolos, mas tinham dons de poder. Por exemplo, a igreja em Corinto, praticamente todo mundo falava em línguas e profetizava lá. Alguns também tinham dons de curar naquela igreja. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. E não tem nenhum apóstolo dele depois que Saulo saiu, depois que Paulo saiu, tá bom? Então o segundo argumento está refutado. Os dons de poder não foram dados apenas aos apóstolos. Não, foi dado a toda a igreja. Terceiro argumento. Os dons durariam apenas até a conclusão do cânon do Novo Testamento, ou seja, até o Novo Testamento ser completamente escrito. Aquilo que Paulo chama de o perfeito, em 1 Coríntios 13, 8, sendo assim, não há necessidade nem possibilidade da atuação dos dons de poder atualmente. Ou seja, alguns acreditam que quando Paulo diz assim, quando porém vier o que é perfeito, essas coisas passarão, está falando dos dons, de 1 Coríntios 13, alguns acreditam que Paulo está falando sobre o Novo Testamento, e eles interpretam assim, agora que o Novo Testamento, que Paulo diz, o perfeito está escrito, a gente não precisa mais dos dons, porque a gente precisava dos dons enquanto não tinha a Bíblia completa. Meu Deus do céu, isso é de uma ignorância tão grande que a maioria dos sensacionistas não acredita nesse argumento. Irmãos, nós temos o Novo Testamento hoje em mãos, em várias traduções inclusive. Aí o texto de 1 Coríntios 13, que está falando sobre amor, não tem nada a ver sobre casamento, tá? É amor na igreja. 1 Coríntios 12 é dons e igreja. 1 Coríntios 14 é dons e igreja. 1 Coríntios 13 não pode ser outro assunto. É dom e igreja. Quem tem dons tem que saber respeitar os outros na igreja. E o amor ali é o respeito. Respeitar os outros. Aí ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, pode substituir por respeito aí. De nada valeria. Que é o que acontece hoje em muitas igrejas pentecostais.
O cabra fala em línguas e profetiza o culto todinho, mas não respeita ninguém. Ele se acha super crente. Ele acha que é que nem Frei Damião, que nem toca no chão, levita, né? Toca no chão porque é o jeito. Não vale de nada. E aí Paulo diz, quando porém vier o que é perfeito, que é Jesus, quando Jesus voltar, a gente não vai mais precisar dos dons. Aí eu pergunto, a gente tem um Novo Testamento agora. Nós já conhecemos todas as coisas, como também somos conhecidos. Quem aqui sabe de tudo? Opa, então não é o Novo Testamento. Não faz o menor sentido dizer que aquilo é o Novo Testamento. Então nós continuamos com o Novo Testamento, mas nós continuamos precisando dos dons. Porque os problemas que a igreja enfrenta hoje também enfrentavam no primeiro século. Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para resolver problemas da igreja. De Romanos a Apocalipse. Argumento número 4. Os dons de poder cessaram. Os dons de poder começaram a cessar já no período bíblico. Vemos isso pelo fato de Paulo não conseguir curar nem Trófimo no fim de sua vida. Porque Paulo diz isso, né? Quando está se despedindo de Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 2 Timóteo 4:20, Paulo diz assim: deixei Trófimo doente. Aí Paulo diz, tá vendo? O dom de curar já estava cessando na vida de Paulo. Não. Irmãos, quem tinha dons de curar e quem tem ainda hoje, não opera como ele quer. Eu vou ali no hospital, no hospital Napoleão Laureano, vou curar todo mundo de câncer ali. Nunca foi assim, nem com os apóstolos, nem com Jesus. Vocês podem anotar para olhar depois, Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, Jesus volta a Nazaré, onde ele foi criado. Não nasceu lá, mas foi criado lá. Aí Marcos 6,6 diz assim, não sou eu que digo, é Marcos que diz: Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, porque as pessoas não creram nele. Alguns milagres Deus opera soberanamente. Eu vou fazer isso aqui e acabou. Outros ele opera apesar da nossa incredulidade. Lembra do caso de Jesus? Tinha um rapaz, um homem que tinha um filho que ficava endemoniado, se jogava no fogo, dava um mau trabalho ao pai. Aí esse homem disse assim a Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Tá? Os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus ajudou aquele homem e libertou o filho dele. E outros milagres, Deus só opera quando a pessoa crê. Então, nem no ministério de Jesus todos foram curados. Por que no ministério dos apóstolos seria assim? Dons de curar, Deus dá esse dom para algumas pessoas, ainda hoje eu conheço pessoas que têm esse dom, mas é Deus quem cura, não é a pessoa. Como em todos os outros dons, é Deus quem opera e não a pessoa. Então Paulo não deixou o Trófimo doente, acho que é em Mileto, se não me falha na memória, porque ele quis, ou porque os dons estavam cessando. É porque Deus não quis curar Trófimo, pelo menos naquela ocasião. Depois a gente não sabe. Número 5. Nossa, será que vai dar? Jesus profetizou que os operadores de milagres dos últimos dias seriam todos falsos profetas. Então eles dizem isso com base em Mateus capítulo 7, verso 15 a 23. Nos últimos dias, naquele dia, muitos dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. E eu direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma vez eu estava fazendo um curso, era só áudio, né? E o professor disse assim: todos os operadores de milagres contemporâneos são falsos profetas. Eu comecei aí, né, agora? Está certo. É verdade esse bilhete? Está certo, aí sabe. Aí, gente, Jesus está falando dos falsos, porque existem os verdadeiros. Ele não disse que quem operasse o milagre seria falso, não. Tá bom? Esse aqui é meu na chupeta, né? Fácil demais esse aqui. Número 6. Eles dizem, os sensacionistas, que não há relatos da operação dos dons espirituais ou dos dons de poder, porque existem outros dons, né? Dom de ensino, dom de misericórdia, de administração, enfim,
existem, na minha contagem são 19. Não há relatos da operação de dons espirituais entre a verdadeira igreja de Jesus desde o fim do primeiro século. Então ele diz que quando João morreu, o último apóstolo, não há mais relatos. Só que agora editoras, como o pastor Osmar falou, do tipo da editora Carisma, editora Reflexão e outras editoras, estão traduzindo as obras que antes a gente não tinha, que constam, que registram, melhor dizendo, relatos da operação dos dons em todos os tempos. Eu trouxe alguns relatos aqui, poucos. Irineu de Lyon, França, século II, ano 125 ao ano 200. Ele relata o seguinte: pois verdadeiramente e seguramente alguns expulsam demônios, tanto que aqueles que foram purificados desses espíritos maléficos passam a crer em Cristo e se unem à igreja. Outros têm visões do que acontecerá no futuro. Elas se veem, as visões, e proferem expressões proféticas. Outros, mais ainda, curam os doentes com imposição de mãos, e eles ficam completamente curados. Sim, além disso, como eu já falei, os mortos têm sido até mesmo ressuscitados. Ressurreições na França no século II. E permanecem entre nós por muitos anos, para dizer: eu morri, como diz o cearense, né? Eu papoquei e estou aqui de novo. E o que devo dizer? Ele me pergunta. É impossível enumerar os dons que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, nós também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem os dons proféticos, profetizam, e que pelo Espírito falam todo tipo de línguas e trazem à luz, para benefício geral, coisas escondidas aos homens e proclamam os mistérios de Deus. João já tinha morrido aí há pelo menos uns 30 anos, quando Irineu nasceu. Tem outros, Tertuliano. Eu vou ler o de Orígenes, tá? Que é mais século II para o terceiro. Orígenes. Tertuliano cita Orígenes para reforçar um argumento apologético da defesa da fé, onde ele diz: são somadas a essas promessas algumas palavras estranhas, ininteligíveis e fanáticas, cujo significado ninguém conhece. O que está acontecendo no século III da igreja? Pessoas estão falando em línguas, tá? Então, essa é uma mentira. Aí é, como o pastor estava mencionando ali, o quinto ponto não lembro, me corrija. É desconhecimento ou é má fé? Em muitos casos é desconhecimento. Quando eu comecei a estudar, a pesquisar esse assunto, né, ainda no seminário, teve um livro que muito me ajudou, foi um livro de Wayne Grudem. Wayne Grudem tem um livro que quase ninguém conhece, tá? Que é a Sistemática, tem outros livros, mas a tese de doutorado dele é sobre o dom de profecia em 1 Coríntios. É um livro de mais de 400 páginas, praticamente 500 páginas, chamado O Dom de Profecia. Nossa, aquilo não é um livro, aquilo é uma obra de arte. Era para estar no Museu do Louvre. Fantástico esse livro, recomendo. Sétimo argumento: os dons de poder só ressurgiram na igreja cristã no início do século XX com o advento do pentecostalismo. Então, além deles dizerem, os sensacionistas dizerem, que os dons nunca foram registrados do final da morte de João até o século XX, dizem: não, isso é coisa de pentecostal. E eles dizem isso em tom pejorativo. E até hoje, eu passei quase a minha vida toda em igreja pentecostal, né? Não sou nazareno raiz, eu sou raciado, né? Eu não sou pedigree, sou raciado, mas isso não comigo não, isso não era presbiteriano, né? Não vem mais essa cima de mim, não. Tá bom, é penteca, pelo menos. Vamos lá. Então eles dizem isso, porque o pentecostalismo começou, como vocês devem saber, em 1906, em Los Angeles, tá? E aí eles dizem, esses fanáticos pentecostais, tá? Alguns presbiterianos em Recife, isso foi falado para mim, inclusive, alguns presbiterianos em Recife não gostam nem de Hernandes Dias Lopes. Eles dizem lá, Hernandes é pentecostal, mas esse é pentecostal não é uma diferença de liturgia, de credo, é pejorativo, tá bom? Foi isso que eu ouvi.
Então isso não é verdade. Os dons de poder não ressurgiram apenas no pentecostalismo. Há muitos outros relatos, como esses que eu li. Não vou ler, não trouxe nem para cá, porque para ganharmos tempo. Mas há muitos relatos, tá bom? Argumento oitavo. Aliás, há um relato, irmãos, acho que eu não coloquei aqui, de crianças. Tem um relato que eu encontrei de crianças na França, que a primeira vez que elas falaram, crianças com 14 meses, 1 ano e 2 meses, a primeira vez que essa criança estava no colo da mãe, num culto na França, e a igreja estava em oração fervorosa. Deus usou essa criança para profetizar no meio do culto. Ela nunca tinha falado. Uma criança de 1 ano e 2 meses. E ela profetizou, e a profecia se cumpriu. Isso não foi em Los Angeles no século XX, tá bom? Isso foi na França. Oitavo argumento, irmãos. Os reformadores nunca concordaram com a contemporaneidade dos dons espirituais. Eu ouvi isso a vida toda no seminário. E nunca se viu em qualquer um deles, Lutero, Calvino, Melanchthon, porque eles só colocam esse, né? Defendendo ou praticando os dons de poder. Eu sou um profeta. Um dos seus primeiros biógrafos, Johann Matthäus, menciona várias profecias ditas por Lutero que foram cumpridas. Matthäus aponta, com muitas profecias corretas, ele confirmou sua doutrina. Até seu amigo Melanchthon, Filipe Melanchthon, em certo ponto, referiu-se a Lutero como Elias, dizendo: e assim o Espírito Santo profetizou de seu terceiro Elias, o doutor Martinho Lutero. A ideia é que Elias era o primeiro Elias, João Batista o segundo e Lutero o terceiro, nessa estação. Tá? João Calvino escreveu: como tem muito arminiano que nunca leu Armínio, tem muito calvinista que nunca leu Calvino. É calvinista por osmose. Meu amigo é calvinista, eu também sou. Ah, é? Que decisão sábia. João Calvino escreveu nas Institutas. Eu posso dar referência no final, para quem quiser conferir em casa. Tá? As Institutas têm de graça online. Para o que eles fazem aos que devem presidir a igreja para governá-la, conforme a instituição de Jesus Cristo, São Paulo, que é Paulo, né, coloca em primeiro lugar os apóstolos, logo depois os profetas, na continuação aos evangelistas, depois aos pastores e finalmente aos mestres. De todos estes, somente os dois últimos, pastores e mestres, desempenham um ministério ordinário na igreja. Ou seja, toda igreja tem que ter pastor e mestre. Os outros três, o Senhor os suscitou com sua graça no princípio, quando o evangelho começou a ser pregado, ou seja, apóstolos, profetas e evangelistas. Embora não deixa de suscitá-los de vez em quando, segundo requerem as necessidades. Calvino não era cessacionista. Então tem muitos calvinistas que podem ver essa palestra no YouTube aí e dizer: não, mas para Calvino profecia é pregação. Ah, é? Vamos ver. São Paulo chama profetas não a todos os que em geral declaram a vontade de Deus, mas aos que recebiam alguma revelação particular. Destes, em nosso tempo, século XVI, não há, ou são menos manifestos. Não me parece uma declaração sensacionalista. Parece a vocês? De maneira alguma. Institutas de Calvino. Que história é essa que os reformados não criam nem praticavam dons de poder? Os reformadores, melhor dizendo, falácia, mentira. Vocês sabem muito bem quem é o pai da mentira. Argumento número 9. Os grandes teólogos reformados do passado e do presente jamais creram na contemporaneidade dos dons. Eu trouxe um caso, eu escolhi um caso bem específico, o de Spurgeon. Spurgeon é o maior escritor de toda a história do cristianismo. Ninguém escreveu tanto como Spurgeon, nem John Wesley, que escreveu mais de 200 livros. Tá?
Aliás, o livro mais vendido de John Wesley, quando o pastor estava falando, estava lembrando, não é um livro sobre teologia, é um livro sobre saúde, que ele é editado e vendido ainda hoje. É o mais vendido de todos os tempos, de John Wesley. Mas vamos ficar aqui com o Spurgeon, depois a gente vai para Wesley. Num trecho da autobiografia de Spurgeon, ele diz o seguinte, quer dizer, a autobiografia foi ele que escreveu, não é uma impressão sobre ele que alguém teve, foi ele que escreveu. Ele diz o seguinte: houve muitos exemplos de conversões notáveis no Music Hall. Music Hall era a igreja lá, vamos dizer assim. Um deles foi tão singular que eu sempre coloco como uma prova de que Deus, às vezes, guia seus servos a dizerem o que eles, por si só, jamais pensariam em anunciar, para que Deus possa abençoar o ouvinte a quem a mensagem é pessoalmente dirigida. Enquanto estava pregando no salão, ele mesmo, em uma certa ocasião, deliberadamente apontei para o homem no meio da multidão e disse: gente, eram 3.000 pessoas na igreja de Spurgeon. Ele disse: existe um homem sentado aqui que é sapateiro. Ele mantém sua loja aberta aos domingos. No último domingo pela manhã a loja estava aberta. Recebeu 9 centavos e teve um lucro de 4 centavos pelo seu trabalho. Sua alma foi vendida a Satanás por apenas 4 centavos. Aí Spurgeon continua: enquanto caminhava pela cidade, o missionário se encontrou com aquele homem e, vendo que ele estava lendo um dos meus sermões, fez a seguinte pergunta, porque o sermão de Spurgeon saía na segunda-feira no jornal, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. O missionário amigo de Spurgeon perguntou: você conhece o senhor Spurgeon? Sim, disse o homem, tenho todas as razões do mundo para conhecê-lo. Vim para cá para ouvi-lo e, por causa de sua pregação, pela graça de Deus, eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Posso dizer como tudo isso aconteceu? O cara perguntou. Fui até o Music Hall e me sentei num lugar bem no meio. O senhor Spurgeon olhou para mim como se me conhecesse e em seu sermão apontou para mim e disse à congregação que eu era sapateiro e que mantinha minha loja aberta aos domingos. Realmente fazia isso, Senhor. Eu jamais poderia imaginar. Mas ele também disse que eu havia recebido 9 centavos no domingo anterior e que eu obtive um lucro de 4 centavos com esse trabalho. Eu realmente havia conseguido 9 centavos naquele dia e meu lucro foi realmente de 4 centavos. Mas eu não posso lhe dizer de que modo ele ficou sabendo daquilo. Eu posso, foi profecia. Então veio à minha mente um pensamento que aquilo era Deus falando à minha alma por meio dele, de modo que fechei minha sapataria no domingo seguinte. No primeiro momento estava com medo de ir até lá para ouvi-lo de novo, porque não queria que ele dissesse mais coisas sobre mim para toda aquela multidão. Porém, depois de tudo, fui até lá e o Senhor se encontrou comigo e salvou minha alma. A Spurgeon segue dizendo aqui: eu poderia contar dezenas de casos similares nos quais apontei para alguém no auditório sem ter qualquer conhecimento sobre a pessoa ou qualquer ideia de que aquilo que eu dissera era verdade, exceto que acreditava ser movido pelo Espírito para dizer aquilo. Que história é essa que reformados do passado e do presente não acreditam na contemporaneidade dos dons? Em um livro do Spurgeon, que eu cito no livro de pregação, ele diz assim: o calvinismo é o evangelho. E eu coloco isso no livro de pregação e eu vou refutando lá. Mas alguém que diz isso, dá para ter dúvida que ele é calvinista? De maneira alguma. Mas alguém que diz isso aqui também, dá para ter dúvida que ele não profetizava? Também não. 10º argumento. Vamos lá. Os pentecostais e carismáticos creem na contemporaneidade dos dons espirituais porque não conhecem adequadamente as Escrituras. É usado isso. Hoje não mais, mas durante muito tempo eu ouvi isso. Ah, você é pentecostal, né, meu filho? É. E antigamente eu era magrinho, então eu parecia ser mais novo. Quando eu comecei a dar aula com 22 anos, eu parecia ter 17. E aí eu ouvi muito isso, pastor. Ah, você crê nos dons? Ah, você é pentecostal, né? Você terminou o seminário agora, né? Sabe aquela de... Quando você conhecer mesmo a verdade, você vai parar com isso.
Eu continuo a dizer o que Pedro disse: não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. No livro A Hermenêutica do Espírito, é um livro de Corey Kinner, é um erudito carismático, né? Ele não é pentecostal, ele é batista. Eu pensava até que ele era nazareno, mas me enganei. Ele coloca lá 6 páginas no final do livro, só com nomes de teólogos pentecostais e carismáticos. A diferença é muito pequena, é basicamente a mesma coisa, tá? Que tiveram contribuição significativa por meio dos estudos. Pessoas que produziram, como o Meyer Pirman, que o pastor mencionou, né? que era assembleano, se não me falha a memória, né? Era assembleano, e muitos outros. Isso é um argumento de total arrogância, né? De total arrogância. Argumento número 11. Os dons de línguas, interpretação e principalmente profecia cessaram quando as escrituras foram completadas. Caso contrário, a Bíblia ainda poderia estar sendo escrita. Então esse é um argumento defendido, por exemplo, num livro chamado A Palavra Final, de Owen Palmer Robertson. Está lá, O. Palmer Robertson. A Palavra Final é um livro sensacionista e é um dos piores livros que eu já li até hoje. Eu tive que ler 2 vezes esse livro, né, para escrever a respeito. Eu não estou falando isso porque o Robertson, que eu acho que ele ainda está vivo, se não me falha a memória, eu não estou falando isso porque ele é sensacionista, porque tem um excelente livro sensacionista que eu li, entre outros, que é Perspectivas do Pentecoste, de Richard Gaffin Jr. Ele é sensacionista, mas o livro dele é bem escrito. Esse não. Detestei esse livro. Eu sei que eu tenho um teto de vidro, né? Que eu escrevo, mas quem não gostar também pode dizer que é ruim, né? Faz parte. Quem gostar, diga que gosta. Eu não gostei. Então, na ideia de Palmer Robertson, ele diz que as línguas e as profecias, gente, eram revelação canônica. Meu Deus do céu. Das línguas e profecias que Paulo falou, das línguas que foram faladas em Corinto, quantas entraram na Bíblia? Algum trecho de algum registro de algum irmão lá em Corinto falando em línguas se tornou canônico, está na Bíblia? Algum trecho? Não, nenhum. Aliás, todas as cartas que Paulo escreve, quando ele tem que se posicionar com a sua autoridade, não é uma autoridade de profeta, não, que ele era mestre profeta também, é de apóstolo. Quem escreveu o Antigo Testamento foram profetas, mas quem escreveu o Novo Testamento foram apóstolos. Então, logo nos primeiros versículos, Paulo diz lá: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, isso e aquilo outro. Na igreja, na carta aos Filipenses, e acho que mais algumas, ele não faz isso, ele não precisa. Mas a autoridade dos escritores do Novo Testamento não é no fato de serem profetas ou de falarem línguas, mas de serem apóstolos. Então as línguas não é revelação que não pode ter erro, nem a profecia, tá bom? 12º argumento. Eles dizem que toda a revelação divina aos seus servos sempre foi revelação canônica, ou seja, que Deus nunca deu uma revelação particular para ninguém. Gente, o texto que eu preguei aqui num domingo desse, foi no dia do primeiro turno, eu lembro disso. 2 aos Coríntios capítulo 12, Paulo diz ali que foi ao terceiro céu, lembram? 2 aos Coríntios 12. Ele descreveu como é o terceiro céu. Vocês lembram se ele descreveu? É assim, assado? Não, irmãos. Pois é, ele recebeu uma revelação de Deus que foi só para ele, não era para toda a igreja. Então esse argumento é falacioso. Outra coisa, vocês podem abrir aí em 1 Timóteo capítulo 1. Como eu amo esse texto. 1 Timóteo capítulo 1. Não sei se dá para projetar aí, querida. Se der, melhor ainda. Se não der, não tem problema não. Os sensacionistas muitas vezes dizem isso. Toda a profecia que é na Bíblia é só para o povo de Deus. Não tem profecia para um cabra só não. E outra coisa, ninguém deve tomar decisão com base na profecia. Já ouviram isso, né?
eu acho que Paulo pensava diferente. 1 Timóteo 1,18, ele diz assim: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração, vou ler nessa versão: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, segundo o quê? As profecias que houve sobre ele. Veja que profecia não é pregação, que ninguém pregou sobre Timóteo. O Antigo Testamento não fala sobre Timóteo. Então alguém teve uma revelação sobre Timóteo. Mediante isso, milites ou trabalhes por elas boa milícia. Ou seja, baseado nas profecias que você recebeu, exerce o seu ministério. Na segunda carta fica claro que quem profetiza para Timóteo, quem profetizou foi o próprio Paulo. Tá bom? E foi quando Timóteo foi ordenado pastor. Veja 2 Timóteo capítulo 4. Aliás, 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Então esse texto diz que com base nas profecias que Timóteo recebeu, ou seja, só para ele deveria trabalhar, exercer seu ministério. 13º argumento: Deus só fez milagres em 3 períodos na história: nos dias de Moisés e Josué, nos dias de Elias e Eliseu e nos dias de Jesus e dos apóstolos. E esses milagres serviram apenas para a confirmação da obra de Deus. O que é que está por trás desse argumento? É que aqueles homens e aqueles dias foram dias únicos e que hoje ninguém deve esperar mais milagre. De fato, os três períodos que Deus mais fez milagre na história da redenção foram esses 3: Moisés e Josué, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. No entanto, Tiago, quando escreve a sua carta, que é o primeiro livro do Novo Testamento, provavelmente, capítulo 5, Tiago fala sobre a cura dos enfermos. E aí ele diz que quem estiver doente, quem estiver alegre, cante louvores, quem estiver aflito, ore, quem estiver doente, chama os presbíteros da igreja para orar. Lembrou disso? Tiago capítulo 5. No final ele diz assim, que Elias era um homem frágil como nós, e orou, e não choveu. Depois ele orou e choveu. Ou seja, Elias não era um super profeta que ele orava e acontecia. Não. Do jeito que ele orou e Deus respondeu, é o que Tiago ensina no Novo Testamento. Vocês podem orar e Deus curar alguém também. Então, na verdade, não houve só esses 3 períodos de milagre. Foi ao longo de toda a Bíblia os milagres. E eles permanecem disponíveis ainda hoje. 14º argumento. Estou finalizando, né? Quase, né? Os sensacionistas dizem que aqueles que ainda acreditam nos dons não creem na suficiência das Escrituras. Estão acrescentando alguma coisa, né? E aí dizem, vocês que creem nos dons não são reformados porque não creem no só a Escritura. Isso não tem nada a ver. Isso aí são alhos com bugalhos. Exatamente, porque a sola Escritura aponta para Deus falando além das Escrituras e não apenas na Bíblia. Então as Escrituras, irmãos, a Bíblia é sagrada. A suficiência da Bíblia é para nos levar, nos ensinar o caminho de Deus para o céu, o caminho da salvação e a conduta cristã de maneira geral. Mas Deus continua respondendo orações para questões específicas. Tá bom? Então não fere a suficiência das Escrituras. Onde é que diz na Bíblia com quem eu devo casar? A Bíblia só diz que eu devo escolher uma menina, né? Tem que ser heterossexual, monogâmico, ou só pode ser uma, e tem que ser crente. Somente. Os crentes aqui inventam um monte de coisa, tem que orar 1 ano. A Bíblia não diz isso. Isso é coisa de invenção dos crentes. Deus só casou 2 pessoas na Bíblia: Adão e o profeta Oséias. Somente. O resto foi o homem que escolheu a mulher. A
Ah, não, mas a mulher se apaixonou na época da Bíblia. Quer fazer como na época da Bíblia? Pague o dote pela menina e leve ela para casa. Porque na época da Bíblia era por dote. Não tinha esse negócio de apaixonar, não. Isso é mais recente. Então, Paulo diz que ele só precisava escolher, se ele quisesse, podia casar, como Pedro e outros apóstolos fizeram, contanto que fosse um Senhor. Aí você escolhe, se dá certo, ore, é claro, ore. Deus lhe deu livramentos, né? Deus lhe deu livramentos aqui também, guardou o melhor de Deus para a vida dela. Você orou muito e ela não orou muito, não. Não, ela orou também. Só que Deus foi gracioso, né? Mais comigo, né? Então não tem nada a ver, irmãos, com a suficiência das Escrituras. 15º argumento e último. Jesus, eles dizem: os dons não existem mais porque Jesus Cristo é a revelação final de Deus. Eles dizem isso com base nos 2 primeiros versículos de Hebreus. Lembram que diz assim, que antigamente Deus nos falou por meio dos profetas, mas nos dias atuais Deus nos tem falado por meio do seu Filho. Gente, Deus nos fala por seu Filho porque Ele é o ápice da revelação de Deus. Quando Hebreus foi escrito antes do ano 70. E depois de Hebreus ser escrito, outros livros, inclusive outros livros bíblicos foram escritos. O Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, por exemplo, foram escritos todos entre os anos 80 a 96, não antes disso. As cartas de Pedro, a carta de Judas, também não foram escritas antes do ano 70. Antes do ano 70 tinham os 3 evangelhos, as cartas paulinas e Atos, basicamente isso. Tá bom? Então, mesmo depois de Hebreus, o autor de Hebreus ter escrito que Jesus é a revelação final, Deus continuou revelando através da sua palavra. Esse argumento é um tiro nos pés, porque defender esse argumento é defender que os textos bíblicos que foram inspirados só foi até a autoria de Hebreus. Nós teríamos que negar a inspiração do Evangelho de João, das cartas joaninas, do Apocalipse, das cartas petrinas e de Judas. Todos eles são depois do ano 70, tá bom? E todos os estudiosos evangélicos concordam com isso, exceção dos liberais, mas os liberais não são crentes. Bem, eu já falei demais, 46 minutos, eu vou deixar qualquer eventual esclarecimento a mais para as perguntas. Para concluir, irmãos, Deus nos deu os dons do Espírito Santo, Ele continua a derramar os seus dons, mas Ele também quer que a gente busque, é mandamento bíblico, que a gente deve buscar em oração os melhores dons, tá bom? Esses foram os 15 argumentos sensacionistas que eu consegui alistar, pus no meu livro, e eu acredito que todos eles são refutáveis e foram refutados, tá? Para a glória de Deus. Não há nenhum texto da Bíblia que diga que os dons deveriam cessar após a Bíblia ser encerrada ou os apóstolos morrerem. Os dons só cessarão quando Jesus voltar. Eu anseio demais que os dons cessem, porque aí nós estaremos no céu por toda a eternidade. Amém? Bem, Deus nos abençoe.